Olá, turmas, sejam bem-vindos à primeira aula de Sociologia do ano, né? Eu gostaria de dizer que essa aula vai ser de introdução à Sociologia, uma aula onde nós falaremos de uma maneira geral sobre o que é essa disciplina, por que vamos estudá-la, né? E qual a importância dela para o nosso cotidiano e para a nossa vida, certo? Gostaria de dizer que a base, né, da organização dessa aula de hoje foi retirada desse livro, né, que é um livro muito curto, né, um livro pequeno e de fácil acesso. No Google, se vocês colocarem o que é Sociologia, Primeiros Passos, PDF, vocês acharão com muita facilidade. É um livro pequeno, fácil de ler, e já fica como sugestão de leitura para vocês. Eu utilizei a introdução e o primeiro capítulo para organizar a aula de hoje. Tá certo, gente? Mas, afinal, o que é Sociologia, né? Como eu coloco aí no slide, a sociologia é a ciência social que estuda a sociedade, padrões de relações sociais, interação social e cultura da vida cotidiana. Abrange um conjunto de conceitos, de técnicas e de métodos de investigação produzidos para explicar a vida social. Bom, mas e aí? O que isso quer dizer? Primeiro, eu gostaria de destacar a importância da sociologia para a nossa vida, né? Como o próprio texto diz, né, a sociologia ela estuda a sociedade e os padrões de relações. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós, enquanto ser social, vivemos em sociedade, né, vivemos numa sociedade extremamente complexa e desigual, né, que precisa ser entendida. E a ciência social, a ciência da sociologia, né, ela busca justamente entender parte desses conflitos e parte dessa organização da nossa sociedade, né? Para nós entendermos questões como a violência cotidiana, né? A violência contra as mulheres, o racismo, né? As diversas formas de preconceito, a pobreza, as desigualdades sociais, né? Todos esses dilemas que são colocados na nossa sociedade são pesquisados e estudados justamente pelo sociólogo, né? E a importância de termos esses cientistas e pesquisadores está justamente para que nós possamos entender e superar esses limites dentro da nossa sociedade, né? Buscar superá-los, né? A partir dessas pesquisas, por exemplo, né, sobre violência contra a mulher, racismo e outras mais, a gente pode desenvolver políticas sociais que busquem combater, né, ou até mesmo utilizá-las como uma forma de tomada de consciência, né, para que nós entendamos melhor nossos problemas, os nossos dilemas, né, o que nós vivemos na nossa sociedade. E aí abaixo que diz, abrange um conjunto de conceitos e técnicas e métodos de investigação produzidos para explicar a vida social. Porque a sociologia, enquanto ciência, ela também possui métodos e técnicas para entender essa realidade. Não é simplesmente sentar numa cadeira e ficar pensando, né, como é que a sociedade foi formada. Né? Assim como as outras ciências, assim como a biologia, a física e a química, ela possui regras e métodos de análise, né, para se chegar a essas respostas, né, que são os dilemas sociais. Mas nem sempre foi assim, né? A sociologia ela não vem do nada, né? Existe um contexto histórico que faz com que ela surja. Ela nem sempre existiu na história da humanidade, né? E que contexto histórico é esse? Né? Como e quando surge a sociologia? O século XVIII constitui um marco importante para a história do pensamento ocidental e para o surgimento da sociologia. O seu surgimento ocorre num contexto histórico específico que coincide com os derradeiros momentos da desagregação da sociedade feudal e da consolidação da civilização capitalista. Né? A sociologia ela surge justamente, né, no momento de transição. Né? E que momento de transição é esse? A gente está saindo da Idade Média, né, do modo de produção feudal, e entrando em uma nova forma de organização da sociedade. Né? Esse processo é um longo processo, né? Não, quando eu falo assim, explico para vocês, eu não quero que vocês imaginem que isso aconteceu do dia para a noite. Né? Isso é um processo que leva décadas e até séculos,
e vai ser perpassado por vários acontecimentos históricos determinantes para que isso aconteça, né? E, inclusive, é com para que a gente entenda melhor essa questão, essa transformação, ela vai se dar justamente... Peraí, deixa eu ver como é que eu posso dizer. A questão mais importante é que ela se dá na forma de produção da riqueza material, né? A sociedade está saindo da Idade Média, das suas relações servis, né? Como vocês devem lembrar, durante a Idade Média a sociedade era organizada entre senhores, servos e o clero, né? Os senhores feudais eram os detentores de terra, assim como o clero também, a igreja, o clero era representado pela igreja, e os servos, que eram aqueles que produziam, né? Durante a Idade Média, o comércio ele vai praticamente desaparecer, só voltando a surgir lá por volta do século XV, né? Com essa retomada do comércio a partir do século XV, a gente vai ter o surgimento de uma nova classe, né? E essa classe ela vai ser o motor da transformação que vai fazer com que a gente chegue ao capitalismo, né? É a burguesia, né? É uma classe que surge de mercadores que passa aos poucos, né, a se enriquecer, né, e a lutar por um espaço de participação política na sociedade, certo? Então, é nesse momento de transição que a gente vai ter o surgimento da sociologia. Por quê? Durante a Idade Média, o conhecimento era concentrado na mão da igreja, né? Somente a igreja era detentora da produção do conhecimento, né? E esse conhecimento ele não poderia ser utilizado pelas classes mais populares, né? O rei era uma escolha divina, né? Então vão surgir movimentos históricos que vão começar a questionar essa forma de pensamento da sociedade, né? Ela não vai surgir desde o início com o nome de sociologia, mas já serão os primórdios do surgimento dessa ciência. Os questionamentos dos problemas sociais que vão se encontrar durante esse período. O que eu coloco aí no slide. As transformações econômicas, políticas e culturais que se aceleram a partir dessa época colocarão problemas inéditos para os homens que experimentavam as mudanças que ocorriam no Ocidente europeu. A dupla revolução que este século testemunha, industrial e a francesa, constituía os dois lados de um mesmo processo, qual seja a instalação definitiva da sociedade capitalista. A palavra sociologia apareceria somente um século depois, por volta de 1830, mas são os acontecimentos desencadeados pela dupla revolução que a precipitam e a tornam possível, né? Como eu falei para vocês, vão existir vários acontecimentos históricos importantíssimos que vão perpassar essa transformação desse período em que surge a sociologia, né? Lembrando que todos esses assuntos que eu for falando aqui são extremamente importantes, porém, como a aula é de introdução, a gente não vai conseguir adentrá-los, certo? Durante o ano, alguns deles, né, a gente vai ver, outros vocês verão em outras disciplinas como história, certo? E filosofia também. A Revolução Industrial, ela trouxe uma transformação radical para a nossa sociedade, né? Ela deu as bases da sociedade capitalista que a gente vive nos dias atuais, né? A Revolução Francesa, ela teve uma base mais intelectual, foi ela que trouxe as ideias das mudanças para essa sociedade. A Revolução Industrial ela já deu a carga mais material, né? O surgimento da máquina a vapor, né, que revolucionou a produção durante esse período, né? Mas como nós veremos mais para frente, a sociologia ela surge justamente para poder entender essas transformações que não são somente positivas.
A sociologia ela constitui, de certa medida, uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. Boa parte de seus temas de análise e de reflexão foi retirada das novas situações, como, por exemplo, a situação da classe trabalhadora, o surgimento da cidade industrial, as transformações tecnológicas, a organização do trabalho na fábrica e etc. É a formação de uma estrutura social muito específica, a sociedade capitalista, que impulsiona uma reflexão sobre a sociedade, sobre suas transformações, suas crises e seus antagonismos de classe. Bem, gente, entre os momentos, entre os movimentos que vão surgir durante esse período, que serão precursores da sociologia, eu vou colocar aqui um deles que vai ser o Renascimento. E o que foi o Renascimento? Ele é um período de transição de uma Europa medieval para uma Europa moderna, que passa a valorizar mais a ciência e as artes, reconhecendo a distinção e a importância da razão e do conhecimento humano, além de separá-los do conhecimento religioso. Como eu falei, durante a Idade Média, o conhecimento ficava concentrado na mão do clero, e essa classe que vem surgindo, a burguesia, que vem buscando participação política, pois ela não possuía participação política durante esse período, o rei era uma escolha divina, ela passa também a querer deter o conhecimento. E esse conhecimento ele vai ser possível justamente por conta do desenvolvimento tecnológico possibilitado pela Revolução Industrial, o desenvolvimento das máquinas, que vai fazer também com que a gente tenha um êxodo rural gigantesco. O que é esse êxodo rural? A gente vai ter uma saída de todas as pessoas que trabalhavam no campo, os camponeses. Esse é um dos primeiros passos necessários para o surgimento do capitalismo, que é a retirada de todos os trabalhadores, os camponeses, de suas terras, e eles vão ser expulsos para as cidades. Esse processo de apropriação das terras ele é extremamente importante por dois motivos. Primeiro, essas terras agora passariam a produzir a lã que alimentaria a indústria têxtil, que foi o motor da Revolução Industrial. E dois, essa massa de camponeses que passam agora a morar nas cidades serão a mão de obra que vão trabalhar nessas fábricas. Certo, gente? Diante disso, nós teremos o surgimento das grandes cidades, dos grandes parques industriais. Junto com isso, a gente vai ter o surgimento da violência, um aceleramento da desigualdade social, justamente porque essas cidades elas não possuíam nenhuma forma de atender essa população que chegava. Certo? Outro movimento desse período, que surge, é o Iluminismo. E o que é o Iluminismo? Ele foi um movimento intelectual europeu surgido na França no século XVII. Como eu falei para vocês, a França ela vai ser o berço do pensamento que vai transformar e que vai revolucionar durante esse período. A principal característica dessa corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. As ideias iluministas foram tão populares no século XVIII que este ficou conhecido como o século das luzes. Lembram que no começo da aula eu havia comentado que a Idade Média era conhecida como Idade das Trevas? Pois é justamente por isso que se tem o nome de Iluminismo, que seria um contraponto à Idade das Trevas, ou seja, Iluminismo ou o século das luzes, que vai dar luz a toda essa treva da Idade Média. E o que seria essa luz? Seria o acesso ao conhecimento, que não mais faz parte da igreja, e agora ele passa a fazer parte da sociedade. E é todo esse movimento de entender, de refletir e de transformar a sociedade que faz com que surjam todas as ciências que nós conhecemos hoje, entre elas a sociologia. Como eu já venho falando para vocês desde o começo da aula, a gente tem que entender que esse período ele não foi nada fácil, não foi nada simples para toda a humanidade.
né? Principalmente para a Europa, que era o centro dessas transformações, né? E a gente precisa entender que aconteceram grandes revoluções, né? E o que são revoluções? Né? Revoluções são grandes estruturas de organização políticas que vão romper com essa forma de organização social e estruturar outras, certo? Como essa que nós estamos falando, a gente está chegando ao fim da Idade Média, né, do modo de organização da sociedade a partir do feudalismo e entrando no modo de produção capitalista, que é esse que nós temos até hoje, que só foi possível por conta dessas grandes revoluções, tá certo? As revoluções ocorridas no século XVIII, de inspiração burguesa, como a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa, de 789 a 799, trouxeram uma nova forma de pensar o Estado no governo, afastando o antigo regime e dando lugar ao republicanismo, que alterou a lógica social e governamental. Ou seja, essa estrutura republicana de organização do Estado, que nós entendemos, que nós vivemos hoje, ela vai surgir durante esse período, né? Para vocês terem uma ideia de como essas revoluções mudaram tanto, né? Foi ela quem deu direito, foi ela quem tornou a educação universal. Se nós hoje temos acesso à educação, ela é fruto da Revolução Francesa, né? Se nós hoje entendemos a estrutura familiar que nós temos hoje, por mais que ela tenha problemas, e aqui eu não estou querendo discutir isso agora, nesse momento, ela surge durante esse período, né? A estrutura familiar, a estrutura política do Estado, até a forma como nós percebemos e entendemos a religião na nossa sociedade, ela vai surgir aí. Por quê? Porque com o capitalismo a gente passa agora a ter uma nova forma de organização social. A relação não é mais entre senhores, servos e clero, né? Agora a sociedade ela vai ser dividida em classes sociais, certo? E essas classes sociais, né, serão divididas entre os burgueses e os proletários, inicialmente, né? Posteriormente, com o passar dos séculos, a gente vai ter várias mudanças e estratificações de classes que vão se encaixando na nossa história, certo? Mas quem são esses? Né? Os burgueses, né, que vão financiar a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, com todo o seu desenvolvimento tecnológico, com o domínio das terras para a produção de lã, que vai alimentar a indústria têxtil, né? E os operários que vão encher as cidades, que são todos esses camponeses que vão perder suas terras, e a única coisa que terão para sobreviver vai ser vender sua força de trabalho nessas fábricas que surgem durante esse período. Certo, gente? A Revolução Industrial, né, que acontece em 1780, ela vai ser um marco de grandes transformações para a nossa sociedade, né? Só relembrando, nós não adentraremos em todos esses assuntos, eu só estou pincelando, né, esses acontecimentos para que a gente entenda o momento em que surge a sociologia, né? A Revolução Industrial, ela vai, como vocês podem ver aí nas imagens, ela vai mudar todo o cenário das cidades, né? A gente vai ter um processo de crescimento urbano gigantesco, né? Como eu já falei antes, as pessoas vão começar a se mudar para a cidade sem nenhum tipo de condição de moradia, né? É bom que a gente entenda que as condições dos trabalhadores durante esse período eram as piores possíveis. Os trabalhadores nas fábricas chegavam a trabalhar até 18 horas por dia. Crianças eram exploradas nessas fábricas. Crianças a partir de 5 anos já trabalhavam nessas fábricas, né? Em condições extremamente insalubres, né? Essas revoluções elas trouxeram muito caos e muita miséria para a sociedade. Então, é nesse contexto que a sociologia se insere para tentar pensar e reorganizar essa nova sociedade. Inicialmente, a gente vai entender que
que esses pensadores, esses sociólogos, né, os principais entre eles vão ser o Comte, né, Auguste Comte, que em outra aula eu falarei mais sobre eles, e o Durkheim, que vão ser considerados sociólogos positivistas. Eles vão tentar entender essa sociedade e ordená-la na defesa da ordem. Né? E é justamente por isso que eles vão ser considerados positivistas. Nas próximas aulas eu explicarei melhor isso. Porém, posteriormente, nós vamos ter também pensadores que vão trazer a crítica a essa forma de sociedade, mostrando todas as mazelas e as desigualdades que ela trouxe para a sociedade e a partir daí tentar superá-la, certo? Mas a forma como cada sociólogo pensa a sociedade, a gente vai ver numa próxima aula, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima aula.